Você vê só, cada pedacinho, deu certo? Cada pedacinho vale 1 milhão. Senhor, usa teu servo. Sabemos que o Senhor é na vida dele. Por isso, Pai, cada palavra que sair da boca do teu filho possa surtir o efeito desejado, para que os nossos corações recebam, andeiem também, regozijem naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Viva! Glória! Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Bom, não desfazendo da oração do servo dele, mas eu vou pedir a misericórdia de Deus. Deus, te agradeço mais essa oportunidade que o Senhor me concede nesse dia de hoje, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor. Eu não sou pregador, não tenho condições, Senhor, de falar nada, se assim o Senhor não me revelar alguma coisa, Senhor, que eu possa falar para mim mesmo, em primeiro lugar, e aqui aos teus servos, Senhor, que se encontra aqui nessa noite. Desde já eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Aleluia. Aqui tenho, lendo esses dias, uma história que realmente me chama bastante atenção. A Bíblia tem várias histórias maravilhosas, né? Inspiradoras, mas uma delas que eu sempre olho é a história de Davi. Grande rei Davi, né? Um servo de Deus, e é o único homem, né, na Bíblia que teve o nome segundo o coração de Deus, né? É uma coisa tremenda, né? Nós, como seres humanos, a gente olha o momento da história, né? Todos nós só olhamos aquele momento que Davi pecou, falhou, mas pouco nós sabemos da história, né? Como Davi percorreu todos esses caminhos para chegar onde ele chegou. Aí eu pergunto para algum de nós, né, se queríamos passar pelo que ele passou. Eu não gostaria. Mas aqui eu gostaria de compartilhar 1 Samuel 17, 35, que diz assim: E eu saí após ele, e eu feri, e livrei da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lancei-lhe a mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das mãos, das garras do leão e das garras do urso. E das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Essa aqui é uma história que nós verdadeiramente já conhecemos várias vezes, mas aqui me chama a atenção, né? Deus, a especialidade de Deus é fazendo o vencedor derrotar gigante, né? Porque pela nossa ótica humana, jamais Davi conseguiria derrotar Golias pelo tamanho dele e pela história de guerra dele, né? Mas o que não sabia Golias é que Davi não ia com a força dele, mas ia sim com a força do Espírito de Deus que já era na vida de Davi, né? Que isso faz a diferença em nossas vidas. Porque quando nós olhamos circunstância e situação, e muitas vezes nós acreditamos na força do nosso braço, no nosso intelecto, em nossa formação, Deus deixa de operar. Mas quando somos humildes para reconhecer a grandeza de Deus em nossa vida, Ele opera. E todos nós, né, que até hoje ainda não tem um gigante nas nossas vidas, né, seja um gigante interior, seja alguma situação mal resolvida, algum problema, algum medo, alguma insegurança, tudo isso faz parte na vida de todos os seres humanos. Mas Davi, ele começou lá apacentando as ovelhas dos pais dele e foi crescendo em secreto com Deus, né? Porque nas intimidades dele, na solidão dele, pela rejeição familiar, né, que não participava, imagino que muitas festas, muitas comemorações, Davi não participava, mas ele estava lá para com Deus, né, no campo, orando, tocando louvores ao Senhor, e o Senhor enchendo ele de conhecimento, de sabedoria. Tanto é que até o profeta, né, pela ótica humana, não imaginou que poderia ser Davi, e muito menos os familiares dele, que poderia vir ser um grande rei de Israel. E escreveu
o seu nome na história, né? Como um dos maiores reis e ainda participou da linhagem, nós sabemos de Jesus Cristo, né? E isso é uma dádiva tremenda. Então, quando nós olhamos toda essa situação, Davi, por todo esse processo, né, que ele matou leão, matou urso, em secreto, ninguém sabia. Mas quando ele se deparou com aquele filisteu afrontando a Deus, ele não pensou duas vezes, né? Falou, não, o Deus que me deu o leão e o urso também vai me dar esse filisteu, porque eu não vou com a força do meu braço, nem com nada. E eu vou em nome do exército do Deus vivo. E foi isso que ele fez. E ele não ficou tenebroso, nem com medo, e foi ao encontro a Golias. Tanto é que Golias, quando viu, o debochou pelo pequeno porte, franzino, tudo, mas mal sabia ali o Golias que ele tinha o Espírito de Deus, e era superior a todos que ali se encontravam, né? É uma história linda, tremenda, e nós vimos que Davi, ele tinha a forma de agir, né? Que a arma que Deus já tinha forjado ele, que era a funga dele, que ele trabalhava ali com aqueles, a gente conhece, né? Muitas vezes estilingue e tudo mais, mas ali nós vimos que o rei Saul queria dar o jeito dele, né? Colocando aquelas armaduras, tudo, mas ele recusou, porque nós sabemos quando Deus nos dá um talento, nós não podemos se apoiar num talento do irmão, de outro, né? A gente tem que seguir aquilo que Deus assim confiou em nossas mãos. E quando a gente olha para toda essa situação, a gente vê a maravilha de como Deus operou através da vida de Davi, né? No reinado de Davi, né? Porque Davi foi um homem temente a Deus. Tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, era direcionado por Deus, não tomava nenhuma decisão que não fosse por Deus. Imagina ser seguido aqueles anos todos, perseguido por Saul, e ele teve a oportunidade várias vezes de matar Saul e não fez. Por quê? Porque ele temia em seu coração, esse é ungido teu, Senhor, eu não vou tocar. Se ele tem alguma falha contigo, o Senhor que o trate, só me livre a minha vida, porque eu não vou assim o fazê-lo, né? As oportunidades eu creio que Deus criou todas essas oportunidades para testar Davi, ver realmente, né, como Davi era, se era quebrantado realmente a Deus. Mas nós sabemos que na caminhada que Davi fez diante de Deus, tudo o que ele ia fazer, ele nunca perdeu uma guerra, né? Nunca perdeu nenhuma batalha, venceu todas, né? Todas as batalhas, fez realmente maravilhas ali no meio do povo de Israel, todas as pelejas com o filisteu, ganhou todas. Mas Davi, em um momento, né, de que não estava ocupado, foi tomado, né, por um gigante que ele ainda não tinha dominado, que é o desejo. E ali ele pecou, olhando ali para Batseba, nós conhecemos a história, e ele fez o que fez, né, até conseguir matar o marido de Batseba, e se casaram, e dali veio Salomão. Mas a Deus, por a sua bondade e misericórdia, né, tudo essa caminhada que Davi fez, tudo mais, mas ele reconhecia a grandeza de Deus. Porque quando foi confrontado pelo Natan, o profeta, em nenhum momento ele se preocupou com o rei, com a posição dele, nada disso. Ele devolveu tudo a Deus, porque ele sabia que o mais importante na vida dele era a presença de Deus. E ele sabia, se ele não tivesse o Espírito de Deus, ele não seria ninguém, seria um homem comum, como tantos outros foram. Ali naquele exército, todos os homens tementes a Deus, mas não tinha a unção e nem a intimidade que Davi tinha para com Deus. Por essa a razão que ele enfrentou Golias e venceu Golias. Por quê? Porque o Espírito de Deus fez a diferença na vida de Davi. E quando a gente olha para a palavra de Deus, quando vamos lá em Tiago, né, 1,17, a palavra também diz, né, todas boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então aqui está a prova e o segredo, né, para todos nós, né? Que nós não devemos olhar para a vida de ninguém, não temos inveja do talento de ninguém, porque tudo vem de Deus, né? Quando a gente também vai lá em João 3,27, o próprio João responde e diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, meus amados, tudo que nós precisamos vem do céu. A gente olha o cenário que a gente vive, a gente vê como está passando
os nossos irmãos, e as coisas como estão se cumprindo. Mas essa é a palavra do Senhor. Então nós sabemos que nós não temos que temer nada disso, porque Deus mesmo já segurou na sua palavra. Tudo que recebemos vem do céu para as nossas vidas. Todas as dádivas, todas as bênçãos, porque Deus é misericordioso. Eu sempre tenho para a minha vida, Deus não tarda bênção de ninguém. Nós que não temos condições de receber. Se ainda não recebemos, é que não estamos estruturados para receber essa bênção. E Deus não quer destruir as nossas vidas com as bênçãos que Ele possa nos enviar. Então, para isso, nós temos que ser cada dia mais humildes, simples, para que possamos entender qual a direção que Deus tem para todas as nossas vidas. Porque de uma coisa é certa, tudo aqui é passageiro, como o próprio Salomão falou, aqui tudo é vaidade, e tudo aqui fica, mas a presença do Senhor, isso nós levaremos em nosso espírito, né? Em nossa alma, quando a gente for assim, encontrar com Deus, né? Porque a nossa salvação, não devemos negociar ela por dinheiro, por poder, por status, por nada. Isso é uma dádiva na vida de todos nós. Claro que isso foi um preço muito alto, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que jorrou na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas Deus, pela sua grandeza e infinita bondade, todos os dias nos guarda, nos livra. Eu falo de mim, esses 3 anos de pandemia, tudo. Eu não fiz uso de vacina, não por ideologia, isso, aquilo mais, enfim, nada disso. Mas que as vacinas me dão uma reação muito forte. E eu fui aos pés do Senhor. Senhor, peço a tua direção, se eu devo fazer uso ou não. O Senhor sabe, pela sua misericórdia, não quero ficar em desobediência a ti, nem nada. E Deus, uma ocasião, falou, meu filho, tanto faz, você tomar, não tomar. Eu tomei aquilo para a minha vida, falei, não vai fazer diferença, porque o Deus que me guarda, Ele me livra de todo mal. Eu acabei opcionando não fazer uso. E eu não sei se na pandemia eu e a minha esposa pegamos ou não, mas eu sei que nunca tivemos nenhuma reação adversa, e recentemente ela pegou, e nada nos acontece. Então tudo isso vem de Deus. Isso é a misericórdia, a bondade de Deus. Eu não sou merecedor, mas o seu amor nos alcançou de tamanha bondade, né? E claro, e outras pandemias e outras pragas virão maiores. O que a gente não... E é só pedir pela misericórdia de Deus continuar nos guardando, nos livrando, né, e nos abençoando. Porque a própria palavra dele fala, se Deus não vigia, em vão vigia o sentinela, né? Então, meu irmão, a gente tem que olhar, quando a gente vê a palavra do Senhor, Ele nos permitiu ficar cada histórias fantásticas, né? História de Daniel, história de José, de Esther, de tantos homens e mulheres de Deus, né? Porque Deus, Ele mostra, não é diferente na minha vida e na sua vida. Porque se Deus nos ungindo e nos capacitando, nada pode nos parar, nada pode nos desviar de sua presença. A única coisa que nós temos que permanecer é na humildade, na simplicidade, porque Deus, na sua grandeza e bondade e misericórdia, quando Ele veio a esse mundo, em nenhum momento Ele foi soberbo nem arrogante, pelo contrário, foi amoroso, atencioso com todos, aqueles necessitados, tudo. E hoje, Deus é especialista, né, em formar vencedores, transformando vencedores, para destruir gigantes, porque todos nós já tivemos e tem ainda algum gigante. Seja gigante nas nossas emoções, na nossa insegurança, nas nossas preocupações, enfim, são várias situações, enfermidade, tudo isso acaba se tornando um gigante, mas quando nós olhamos para Deus, sabemos que Ele é bondoso e misericordioso, como assim Ele foi com Davi. Eu creio também que Ele é conosco. Porque a alegria do Senhor é nos abençoar e nos prosperar. E jamais, como Ele fala, Ele não veio julgar o mundo, mas por amor ao mundo, deu o seu único Filho para que todos nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Então, isso é uma grandeza, né? É uma alegria em nossas vidas. E todos os dias eu, pela misericórdia, falo, Senhor, mais um dia que o Senhor me desse, me ajuda, Senhor. Nesse dia de hoje, o Senhor voltar,
que eu não perca a minha salvação, porque tudo que eu almejo, eu não levarei nada desse mundo, a não ser mesmo a minha alma e meu espírito, e assim eu peço que eu possa entregar a Ti, né? Porque aqui tudo é passageiro. Então, meus irmãos, quando a gente olha a história de Davi, Davi não é diferente de mim nem de você. A diferença de Davi é que o amor dele para com Deus pode ser maior do que o meu, isso não há dúvida. Ele conseguia tocar o coração de Deus de uma tal forma que nós sabemos que não é qualquer um que consegue isso. Mas Deus, ele nunca olha a aparência, né? Mas olha o coração, que é a válvula, né? Para as bondades, as maldades, tudo é gerado em nosso coração. Então, é uma alegria realmente e pedir a Deus para compreender cada dia mais o propósito do que Ele tem para as nossas vidas, né? Porque todos nós que estamos aqui nessa noite temos certeza que Deus tem propósito na vida de todos. E eu creio nas maravilhas e as bênçãos que Ele vai realizar em todos nós. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Palavra boa. Deus é bom. Escute, medite e guarde, porque aqueles que guardam a palavra do Senhor, como disse a irmã ontem, é feliz. Né? Você vai em paz, Deus abençoe sua vida. Domingo nós vamos ter Santa Ceia. Amém, queridos?